Alô, bom dia! Tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta nesta quinta-feira, 20 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E começamos logo com o momento Biden. Mais um daqueles momentos divertidíssimos. Espera um pouquinho, antes quero mandar um super abraço para o meu querido amigo Mário Berenguer. O Mário Berenguer é lá do Rio Grande do Sul, que voltou a ser assolado pelas chuvas. Rezemos pelo Rio Grande. O Mário Berenguer fez aniversário, 66 primaverinhas, no dia 11. E vai aqui o meu super abraço ao querido amigo Mário Berenguer. Um beijo no coração, muitas primaverinhas ainda, querido amigo. Estamos juntos. Bem, agora então o momento Biden. Biden foi para Delaware para tirar uns dias de descanso, de férias, depois da sua atribulada viagem à Itália, e ainda teve que ir a Los Angeles arrecadar 28 milhões depois que voltou da Itália. E o velho está cansado, né? Mas põe cansado nisso. O momento Biden agora é o seguinte: ele vinha andando normalmente para pegar o seu carro e ir para casa, até que deu aquela parada tradicional, aquele apagão tradicional. Entrou em câmera lenta, né? Ele não entrou no carro, ficou ali meio que, bem, e agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Para desespero dos seguranças. Sim, digo desespero porque os seguranças estão ali para protegê-lo com o próprio corpo. Imagine, um presidente pode ser alvo de um atentado, de tiros e tal. Então ele precisa ser um pouco rápido nessas horas, já que os seguranças dão a própria vida para protegê-lo. E ele ficou ali, sabe como é que é? Se houvessem atiradores por perto, seria, meus amigos, muito perigoso para os seguranças. Mas línguas dizem que ele, ao entrar, colocar a cabeça dentro do carro, disse para Jill, sua esposa: bem, você vai para a Casa Branca e eu vou para Delaware. E a esposa disse: mas marido, nós já estamos em Delaware. Outros dizem que ele perguntou: quem é o motorista do veículo? Para onde estão me levando? Não vou entrar, não. E por aí vai. A chacota é grande. E o momento Biden, claro, é divertidíssimo. Ainda sobre Biden, sabe aquela pessoa rica, bonita e famosa que fez uma determinada letra antes das eleições, ainda nas campanhas políticas, e depois, passado algum tempinho, se arrependeu? Pois isso acontece não apenas na Faria Lima ou na Lapônia, por exemplo, mas está acontecendo também nos Estados Unidos. Você provavelmente não conhece ou não ouviu falar de Alison Ruin, mas ela é super famosa, ficou super famosa nos Estados Unidos em 2008 por ser uma extraordinária arrecadadora de fundos para a campanha de Barack Hussein Obama, lá no Vale do Silício, em São Francisco, mais propriamente. Ela arrecadou fortunas para Obama em 2008 e imediatamente ficou bem famosa. Ela é provavelmente a maior arrecadadora da campanha de Obama entre os simples mortais. Bem, aqui o Red State dá uma rápida passada sobre a história de Alison Ruin. Diz o seguinte: ela é criadora, junto com o seu marido, da Willow Garage, empresa que projetou robótica e sistemas de inteligência artificial que foram depois vendidos ao Google. Ruin ajudou a arrecadar milhões de dólares para a campanha presidencial de Barack Obama em 2008. Ela e seu marido, na época, o antigo programador do Google, Scott Hassan, ajudaram a organizar e elaborar arrecadações de fundos e jantares para figurões da tecnologia. Meu papel, disse ela à Fox, era trazer pessoas do Vale do Silício para jantares que custavam entre 50 mil e 100 mil dólares por prato.
nós trouxemos os cofundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, e também Eric Schmidt. Obama era um candidato esperançoso que estava fora do sistema, diz ela. Não é que ele estava fora do sistema. Ninguém conhecia Barack Hussein Obama, essa é que é a verdade. Aliás, o professor Olavo de Carvalho dizia que ele chegou em Chicago e só quem o conhecia, ainda como senador de Chicago, por Chicago, só quem o conhecia eram uns poucos batedores de carteira. Dizia antigamente o professor Olavo no saudoso True Outspeak, mais ou menos por essa época, aí entre 2009 e 2012, por aí. O professor Olavo comentou muito a esse respeito. Mas, enfim, para Ellison, Obama era uma esperança porque vinha de fora do sistema. Vejam, muito cuidado com esse pessoal que chega de repente chegando. Chegando. Ninguém nunca ouviu falar, pouco conhecido, apenas em alguns redutos, mas daqui a pouco é uma espécie de herói nacional porque se apresenta como antissistema, criticando os notoriamente criticáveis, e aí o povo vai ao delírio, porque lá nos Estados Unidos acontece um fenômeno muito parecido com o nosso. O povo é emocionado também. E aí, de repente, o sujeito está ocupando cargos importantíssimos e só então mostra de fato ao que veio. Mas, enfim, ela era tão apaixonada pela esquerda que em 2005, junto com Hassan, seu esposo, compraram em leilão uma cadeira de balanço que pertenceu ao icônico democrata John Fitzgerald Kennedy por quase $100 mil. Em 2008, ela adquiriu a famosíssima obra de arte, uma espécie de mídia mista de autoria de Sheffer Ferry, na qual os icônicos pôsteres Hope de Obama foram baseados, pagando mais de $1 milhão pelo trabalho em tela, coisa que qualquer um poderia fazer aí no Photoshop, mas tudo bem, ela quis o original, então pagou $1 milhão por essa obra aí que aparece na foto. Bem, por que estamos falando dela mesmo? Sim, porque ela fez o B e se arrependeu. E ela explica a Fox por que se arrependeu. Presta atenção. Ele, Biden, mas na verdade ela está fazendo uma crítica maior. A crítica agora é aos democratas. Ele, Biden, permitiu que a Big Tech e os saqueadores assumissem o controle do Vale do Silício. Isso ela disse a Fox e Friends First. São Francisco, disse ela, foi o experimento científico que deu errado. Acordo de manhã, não há supermercados para ir, não há shoppings para levar minhas adolescentes às compras. As ruas não são seguras. Há mais usuários e traficantes de fentanil do que estudantes do ensino médio em nossa outrora grande cidade, São Francisco. Bem, você tem que olhar para os fatos e para a realidade quando você anda pelas ruas de São Francisco, disse ela. Eu tenho 3 filhos pequenos e quando vamos aos distritos dos teatros para assistir, por exemplo, O Rei Leão ou Os Miseráveis, temos que andar sobre ou desviar os passos de moradores de rua consumindo crack. E isso é um fato. Você ou qualquer um pode vir a São Francisco e ver a mesma coisa. Adoro o meu pato laqueado, mas tenho medo de ir para Chinatown por causa dos crimes violentos contra os asiáticos. E termina ela perguntando, estou sendo delirante? Não, acho que não, ela mesma responde. A propósito, eu fui ver aí o que é o tal pato laqueado. Ele é conhecido também como pato a Pequim e é um dos pratos mais famosos da culinária chinesa. Então imaginem, ele deve ser muito bem servido lá em Chinatown, mas ela não pode ir a Chinatown porque, bem, o crime é pesado. Então está aí, mas o mais interessante agora dessa história é a seguinte, a notícia bombástica é a seguinte, tá, tudo bem,
Ela fez o B e se arrependeu. Só que, detalhe, ela agora se diz apaixonada pelo loirão. É isso aí. Ela se apaixonou por Donald Trump. Né? Porque o caso de Donald Trump é interessante. Ele lembra muito aquele whisky chamado J&B, né? Quanto mais passa o tempo, mais saudade sente-se de Donald Trump. Não é mesmo? E também daquele whisky. Pois é. O tempo joga a favor de Donald Trump. Então está aí Alison Ruin dizendo-se apaixonada pelo loirão. E vai arrecadar fundos, sim, para a campanha do loirão. Pois é. Faz o B, Misifia, faz o B. Bem, agora uma notícia preocupante, né? Vocês sabem que Putin esteve na Coreia do Norte, agora está no Vietnã. E lá na Coreia do Norte, então ele pronunciou-se de forma muito agressiva em relação aos sul-coreanos, que agora estão revendo a sua política em relação à Ucrânia. A Coreia do Sul até então não tinha entrado muito no, digamos assim, no apoio, principalmente com armas letais, à Ucrânia. Não tinha. Agora a Coreia do Sul está revendo essa posição e pode enviar, sim, muito armamento letal para a Ucrânia, porque se sente ameaçadíssima, ou se sentiu ameaçadíssima com a presença de de Putin na Coreia do Norte. A Coreia do Sul teme que a Rússia de Putin e a Coreia do Norte assinaram acordos de cooperação militar, a ponto de que a Rússia pode, sim, estruturar ou ajudar ainda a aumentar a força da Coreia, a força bélica da Coreia do Norte com tecnologia e armamentos nucleares. O que parece ser um tanto quanto atrasado esse discurso, porque, na verdade, a Coreia do Norte, em termos bélicos, vai muito bem, obrigado. Aliás, ela tem ajudado a Rússia com armamentos para a guerra da Ucrânia. Mas seja como for, Rússia e Coreia do Norte, sim, significam muito perigo para a Coreia do Sul e também para o Japão. Mas esse fato indica o seguinte, indica que Putin não é não é burro, nem nada, está pagando para ver. Ele, se não quisesse ou não prevesse que a guerra escalaria, não iria lá à Coreia do Norte, ele pessoalmente, para colocar mais pimenta no vatapá, como se diz, em relação à Coreia do Sul. É claro que ele ou sua assessoria devem ter pensado nessa possibilidade. Bem, agora a Coreia do Sul entrará também na guerra da Ucrânia. Isso é bom? Não, isso é mal. Isso só vai fazer a coisa esquentar, escalar, tanto no leste europeu como pode acontecer também na Ásia. Mas e daí? Ao que tudo indica, Putin nesse momento está pagando para ver. Ele quer sim ir para o tudo ou nada, já dizem alguns analistas. Não fosse esse o caso, estivesse ele interessado sim numa trégua ou numa espécie de acordo de paz com a Ucrânia, não estaria colocando pimenta no vatapá, não é? Só que o outro lado, a OTAN também está fazendo a mesma coisa. Jens Stoltenberg elogiou ontem um projeto de ataque à Rússia. Eu ainda não tenho muitos detalhes sobre esse projeto, mas vazou para a imprensa, vazou entre muitas aspas, que Jens Stoltenberg elogiou o projeto, diz que esse sim é muito bom, é joia. Um projeto que prevê vários ataques à Rússia. Tá quente, meus amigos, tá muito quente. Em relação à economia, o negócio também está complicado. Lembram? Eu disse, se não me engano, foi ontem, né? Ontem ou antes de ontem, não lembro, que a maior empresa de transporte dos Estados Unidos pediu falência. Agora, outra grande do mercado também pediu falência. Talvez a principal player, uma das principais players de veículos elétricos dos Estados Unidos,
A Fisker também entrou com um pedido de proteção contra a falência na noite de segunda-feira, enquanto a fabricante norte-americana de veículos elétricos busca salvar suas operações, vendendo ativos e reestruturando sua dívida, depois de gastar dinheiro na tentativa de aumentar a produção de seus veículos elétricos. O mercado hipercompetitivo de veículos elétricos viu não só a Fisker, mas também outras empresas, incluindo Proterra, Lordstown e Electric Last Mile Solution, pediram falência nos últimos 2 anos enquanto lutavam com o enfraquecimento da procura, obstáculos à angariação de fundos e desafios operacionais decorrentes de questões da cadeia de abastecimento global. São indícios de que as coisas realmente não vão bem na economia, não é não? Pois é. Mas é aquela história, né? Faz o B Electric. Porque eles provavelmente apoiavam Biden, que por sua vez era o, digamos assim, o porta-estandarte do Green New Deal. Faz o B. À tarde eu volto com mais informações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda está inscrito no canal. Porque acontece muito. O amigo se inscreve num dia e vai ver no outro dia não está mais inscrito. Mistérios acontecem. Então, se for esse o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, torne-se membro. A membresia é super baratinha. R$ 2,99 por mês é o plano mais baratinho, mas é um plano de ajuda ao canal. Nós precisamos muito da sua ajuda e uma das melhores formas de nos ajudar a continuarmos aqui na plataforma é tornando-se membro. Não custa muito para o amigo, mas é muito importante para nós, porque diz também ao YouTube que esse canal é importante. Ademã, eu vou em frente. Até depois, se Deus quiser.